Falando Nisso está no ar. Câncer de pulmão, 30 mil mortes por ano. Cerca de 80% dos casos têm relação com o tabagismo, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Ou seja, parar de fumar é a medida mais eficaz para evitar a doença. No estúdio, o nosso bate-papo é sobre sexualidade. E também iremos conferir o que é destaque na web e notícias regionais direto da Band Vale FM. Hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro. O Falando Nisso começa agora. Oi, oi, licença para a gente entrar na sua casa, onde você estiver, com muita informação e alegria. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, um beijo no seu coração. Vamos juntos, hein? Até as 2 e pouquinho da tarde, com um assunto muito interessante. Daqui a pouquinho a gente fala. É verdade, um assunto que a gente vai tratar com muito respeito a você em casa, a toda a família, que é necessário mesmo. Mas antes, tem uma mensagem para você refletir. Se você sofre muito pelo futuro, tem ansiedade, que acaba roubando o seu presente e também acaba não te preparando para o futuro, é para você essa mensagem. Isso, viva o desafio de estar presente no momento, né? E desfrutar de cada segundo que você está vivendo. Viva o hoje. E não é só nas palavras, é viver o hoje, realmente prestando atenção ao que está ao seu redor, né? Eu acho que o celular, ele tira muito isso da gente. Quando você vê, passou 10 minutos, passou meia hora. Menino, ontem eu estava na praça de alimentação do shopping, almoçando, e aí eu almoçando, eu deixo meu celular na bolsa e eu comecei a prestar atenção na quantidade de pessoas pertinho de mim com um prato de comida, assim, olha, ou 2 pessoas juntas também, então assim, é deixar de viver o hoje. Aí a gente também. nem sente o gosto da comida direito, gente, fica tão mecânico, Sim. né? Fora as conversas que a gente acaba perdendo em casa, quando uma pessoa está com o celular, a outra também. Vamos tentar tirar um pouquinho isso aqui, então? Porque a gente já falou no programa que a ansiedade também muitas vezes é causada pelo uso do celular. A gente só vai usar agora porque precisa, né? E também pra gente por causa ver dos tudo prêmios aqui. que você pode participar, que tá aqui também, que no @Falando Nisso Band. Tem prêmios para você no nosso Instagram, são 3. Tem um kit lindo da Polipet, tem muita coisa pro seu pet e também para você. Vai passear com ele, coloca esse boné, se protege desse calor do sol. Tem um kit também com uma escova elétrica bem legal para saúde bucal, que a Ortovip separou para você. E uma mala incrível que a Sicredi também mandou pra gente presentear você. Para participar é tudo muito fácil. Isso mesmo, é só entrar no nosso Instagram, @Falando Nisso Band. O sorteio vai ser no dia 4 de outubro e o prêmio precisa ser retirado aqui na sede da TV Band Vale, em São José dos Campos. Vamos lá para nossa enquete que vai abrir o assunto de hoje. É o seguinte, com muito respeito a gente vai conversar sobre o sexo. E a perguntinha até com você em casa é você responder sim ou não. Você conversa sobre o sexo, né? Ter essa conversa é um tabu para você? Existe um desconforto? Você se sente com vergonha? Até mesmo de responder, por exemplo, essa enquete? Se sim, pode responder que é tudo anônimo, seu nome não vai aparecer. #sim, tudo juntinho, ou #não, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa dá uma vergonhinha, né, amiga, de conversar sobre. Eu acho que até para as pessoas mais velhas, né, as mais experientes, talvez seja algo que incomode um pouquinho. Para nossa geração, eu acredito Já que solta mais fácil. a gente tenha um pouco mais de liberdade. Não é verdade, gente? Seguinte, sexta-feira é comemorado o Dia do Sexo. E a ideia do programa, então, é trazer informação de uma maneira muito tranquila, respeitosa, que é para a gente refletir também sobre temas que envolvem o sexo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre educação sexual. Isso. Falar também da pornografia, como ela tem prejudicado a vida de homens, mulheres, casais. Então, para entender um pouquinho esse assunto e até responder as nossas perguntas, a gente recebe ela, que é a sexóloga, a Márcia Eliane. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada pelo convite. Bom estar aqui. Essa percepção que nós temos, né, a nossa geração fala sobre a questão do sexo de uma maneira mais natural, não com tanto tabu. É uma percepção ou de fato é verdade? Por que as pessoas ainda sentem receio, vergonha, sei lá o que você quer chamar, em falar sobre sexo de uma forma natural? O sexo é natural, né? E eu gostei da abertura de vocês falando sobre a questão respeitosa. E é dessa maneira que devemos trabalhar o sexo, falar sobre sexo. Primeiro, né, nós estamos numa geração que eu falo que é do limbo
Saímos de uma geração que não se falava sobre sexo verdade. e agora milhões de informações vindo aí, né? Temos as redes sociais, enfim, a internet, profissionais também, que antes não tinha, sexólogos não existia, né? Não se falava sobre, eram alguns estudos sobre sexualidade. Eu vejo que nós estamos mais abertos a discutir, mas ainda não estamos falando com naturalidade. Tem-se o receio ainda de falar sobre sexo e sexualidade. Até Tem-se porque, receio. não sei se imposto pela religião, né, a maneira que a gente cresceu, de Verdade. ligar o sexo a algo sujo, algo desrespeitoso, né? Então, o que a gente percebe muito é que os homens parece que falam muito de sexo quando estão entre eles, de maneira muito jocosa, com falta de respeito, e parece que a mulher também, entre elas, conversa de uma maneira mais sadia, né? Existe isso mesmo, essa relação? Quem que é mais flexível a falar sobre sexo, o homem ou a mulher? Na verdade, nenhum dos dois. É mesmo? Estamos aprendendo. Os homens entram na vertente de contar a vantagem. Eu percebo isso. Vamos contar a vantagem. É difícil o homem, quando ele se abre para o outro, quando ele está com alguma dificuldade no sexo. Olha só. Muito difícil. As mulheres já falam das dificuldades, elas se abrem mais, né? Nós, mulheres, somos educadas a nos colocar nessa postura mais frágil. Os homens têm que ser fortes, e isso influencia bastante, né? Então, estamos ainda aprendendo a falar. Eu percebo que os casais não conseguem conversar sobre sexo. Os casais não conseguem conversar, tem uma dificuldade muito grande. Eu falo que fica uma lacuna dentro da relação, né? De falar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu desejo, o que eu não desejo, o que está ruim. Tem essa dificuldade ainda. E é tão interessante a gente falar sobre essa falta de diálogo, uma vez que você tem um parceiro, né? Um Sim. marido, Com quem você uma faz, mulher, né? que você dorme na mesma cama, ou que você está namorando, e não deveria ser assim. Não, mas aprendemos que nós temos que atender a demanda masculina, nós mulheres, né? Isso é muito explícito. Talvez para grande parte não, mas dentro do consultório eu percebo isso. Então, eu tenho que fazer o que ele quer. O sexo fomos educados acreditando que o sexo é para atender um prazer masculino e não o nosso prazer. Tanto é que não somos educadas a buscar o nosso prazer, né? Até a questão da virgindade mesmo. O homem que tem várias parceiras, ele é valorizado, a mulher não. Né? Entra muito nesse quesito. Então, eu estou ali para atender a demanda do outro. Interessante você falar isso, porque o homem, a gente percebe, né, que quanto mais, então, ele tem parceiras, mais valorizado ele é. Parceiras e parceiros, né? E a mulher já é o contrário. Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão do egoísmo no sexo? Como isso pode prejudicar um casal? Porque se a mulher tem que servir o homem, ou seja, não se pensa na mulher, e o homem pensa que ele tem que ter ali sempre aquele momento de prazer, o sexo não deveria ser uma troca? Onde os dois deviam estar alinhados na mesma vontade? Boa, na mesma energia. O sexo é troca. É troca. E, ao mesmo tempo, ele precisa ser um pouco egoísta. Por quê? Eu preciso saber o que é prazeroso para mim. Do mesmo jeito que o meu parceiro precisa. E nisso vamos trocar. O que é prazeroso para o meu parceiro e para mim também não causa grandes prejuízos ali emocionais e físicos de estar atendendo essa demanda do outro. E o que é para mim também. Então, a troca, muito mais que a questão corporal, é a questão do pensar, do fantasiar. Isso tudo precisa ser conversado, mas não. Né? Parte do princípio que eu tenho que atender a demanda do outro e não conversa sobre isso. Não se troca, não se troca, não se troca. Agora, vamos mudar um pouquinho de contexto e ir para a questão mais educacional sobre o sexo. Você, como sexóloga, acredita que, por exemplo, esse seria um tema adequado, necessário para se tratar com os alunos dentro das salas de aula? Agda, ainda tem esse preconceito de que se chegar um profissional para falar sobre sexo, ou ele tem que falar da questão corpo, fisiologia, ou a gente precisa falar vias de fato do sexo em si. Não. Antes de eu trabalhar a questão do sexo, que isso vai lá para a adolescência, com os pequenos, dá para trabalhar as partes do corpo, o respeito com o próprio corpo, a permissão, né? Pode tocar, não pode tocar. E isso é uma linha muito tênue, de falar, não deixa tocar aí. Eu já tive pacientes de escutar tanto não deixa tocar aí, que tiveram dificuldades depois na vida sexual enquanto adulta. Então, dessa conversa, desse corpo, de um canal aberto com os pais, de conseguir isso. Então, não entra só essa criança, esse adolescente, entre os pais. Com quem que ele vai contar se acontecer um abuso? Será que ele sabe o que é um abuso? É nesse ponto que eu queria tocar, né? A escola como uma ferramenta de transformação e de educação para prevenir abusos,
acredito, A para violência, prevenir até, mais do que a menina engravidar, Sim, mas sim. doenças sexualmente É. transmissíveis, né? Então, eu acredito na educação dessa forma, né? E Do nós- sexo nas escolas como forma de educação. Sim, e a sociedade, não, mas tem informações, a gente não consegue falar sobre a sexualidade, então a gente fala assim, mas está cheio de informação hoje, eles têm que saber. O adolescente não vai entrar lá para saber como põe o preservativo, como faz isso, né? De entender o próprio corpo, os desejos que tem, o que está acontecendo, principalmente na puberdade. É uma bagunça ali nesse corpo, os hormônios, né? E até comportamental. Então, de entender e de trabalhar a questão de autoestima também, né? Do posso, não posso, que é importante, do respeito tanto dos meninos com as meninas e vice-versa, né? Do que eu posso, do que eu deixo e a quem eu vou buscar ajuda se acontece algo. Porque a vítima de abuso, ela sempre se sente culpada e ela não consegue se abrir com É interessante, né, gente? Muitas vezes os pais não querem, então, que os outros ensinem profissionais. Eles também, por sua vez, se anulam pela vergonha, pela falta de preparo. E aí as crianças, os adolescentes aprendem ou na internet com a pornografia, ou seja, aprendem errado. E o programa de hoje é para isso também, para a gente refletir em toda a sociedade como está doentia mesmo pelo sexo, como o sexo perdeu toda, na verdade, a essência, que eu acredito que Deus criou o sexo, então a gente tem que fazer de uma maneira que seja melhor para todos, né? Segura um pouquinho esse assunto, a gente vai rapidinho para o intervalo e já volta, trazendo mais informações para você, também o que está bombando na web, rapidinho, não sai daí. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para a produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão de sinais via satélite, grupo gerador de energia de alta potência, além de no-breaks que garantem estabilidade de energia elétrica com monitoramento 24 horas através de um moderno sistema de telemetria e controle remoto, item fundamental para que o telespectador tenha disponibilidade ininterrupta do conteúdo dos veículos do Grupo Band Vale.
Situado no edifício Colinas Green Tower, um prédio construído com os mais rigorosos padrões construtivos e sustentáveis do eixo Rio-São Paulo, está a diretoria executiva com toda a sua equipe administrativa, financeira e comercial. São mais de 800 metros quadrados de área construída com equipamento. 1h25, você vê a imagem ao vivo de Ilhabela. Gente, o tempo tá bem fechado, hein, no litoral norte. E também tá ventando, 22 graus de temperatura nesse momento, então tá friozinho, hein, gente? Ainda com ventania, a sensação térmica ainda fica mais de frio, não é verdade? Para amanhã, o tempo ainda segue nublado, talvez para sábado o sol volte a aparecer no litoral norte, viu? Olha, é o seguinte, hoje o tema do nosso programa é para falar sobre sexo, né? Que vai ser comemorado amanhã, o Dia do Sexo. E aí, a ideia sobre esse programa é, de uma maneira muito consciente, conversar com você sobre o tema, que é necessário sim, né? Agora a gente vai mostrar mais uma vez a enquete que você pode participar com a gente pelo WhatsApp, que é o 99716-7989. Tá aí a pergunta, olha, conversar, né, sobre sexo é um tabu para você? Hashtag sim. Hashtag não, você pode colocar. No próximo bloco a gente mostra o resultado da enquete. E quem participar com a gente, eu quero participar de maneira anônima, vai estar concorrendo também, Isso. tá bom? 2 convites, gente. Então, são, na verdade, 2 pares de ingressos para o Abracadabras Header Circus, muito legal. O espetáculo que vale muito a pena você conferir. Então, manda sua mensagem com o hashtag circo. Faz a perguntinha. No final da perguntinha, hashtag circo. Vocês vão estar concorrendo. São 2 pares, tá bom? Bem legal. Dá para ir 4 pessoas, então. E a gente vai sortear hoje para a mesma pessoa. Como assim, para a mesma pessoa? Porque uma família, se tem 4 pessoas, já tá para a família inteira. É verdade. Pode ser? Então vai ser pra vai ser só um mesma. sorteio. Um sorteio, Que aí tá vai bom. a família toda. Ótimo. 4 pessoas. É Pode verdade, ser? né? Vai o pai, a mãe, Que os ontem a 2 gente sorteou pra filhos. 2. Ou, enfim, vai a mãe, mais Avó, a avó. avó. Quem quiser. Para uma mesma família, então. Aqui, tá bom? 2 pares. Então, manda perguntinha. A nossa entrevistada de hoje que está respondendo perguntinhas é a sexóloga Márcia Eliane. Que legal ter você aqui, Márcia. E tem perguntinhas que a gente gravou direto do Açaí para você. Vamos assistir. Estou aqui com a Helena, no Açaí Colinas. Helena, você tem 3 filhos. 3 meninos. Você já conversou, já se preparou para conversar sobre educação sexual com eles? Nunca me preparo, mas a gente tem que sempre pensar um meio de estar conversando, porque eu tenho um jovem de 13 anos. Já está na hora até de conversar, né? Tá, mesmo que é meio incômodo para mim que sou mulher, mas eu sou mãe, em primeiro lugar, né? Sim. E tem que ter essa conversa, tem que achar um meio de estar conversando. Vamos pensar na idade com a nossa convidada? Qual que é a idade bacana para um pai ou uma mãe abordarem os filhos? Na verdade, são os filhos que vão começar a abordar os pais. Né? As crianças hoje, enfim, o excesso de informação que tem, e muitas vezes ouvem em vários lugares que andam, que passeiam, elas vão questionar. E se os pais não souberem responder, tá tudo bem de falar, filho, eu não sei neste momento, mas eu vou pesquisar para conversar. E os pais se prepararem para essa conversa. Então, responder o que foi perguntado. Né? E o mais importante é deixar esse canal de comunicação sempre aberto. Não só do quesito sexo, mas de todos. É importante conversar sobre, deixar esse canal aberto para que os filhos tenham sempre a liberdade de fazer as perguntas e tirar as dúvidas. Agora, por exemplo, você pode deixar para a gente algumas, Márcia, sugestões de abordagem com os filhos? Porque talvez para o filho ali, né, novo, não sei, 10 anos, 11 anos ou até mais cedo, porque você disse que realmente é a criança Sim. que chega até o pai ou a mãe, né, para perguntar sobre sexo, para a criança ali é normal. Para o pai gera-se um certo desconforto, ou para a mãe, mas que ele não percebe, a criança não percebe, é a gente Sim. que sente isso, não é verdade? Fico me imaginando conversando de sexo com a minha filha. Vai me gerar uma série... Oh, meu Deus, como que eu vou falar? O que que eu falo? Crio uma história? Né? Sou direta ou não sou? Mas a cegonha não dá mais, né, gente? Gente. Porque nem existe mais cegonha, existe? Eu nunca vi uma cegonha mais, gente. Meu pai me falava que eu nasci do açougue, que ele me viu pendurada no açougue. Imagina. Eu quero aquela ali, ó. E foi assim. E eu me imaginava pendurada no negócio. Mas isso eu tinha 4 anos, né, gente? E aí? Como conversar, como chegar a essa naturalidade? Algo muito interessante que nós não paramos para olhar ou para pensar e não é falado, é de conversar sobre as emoções. O que aquela criança está sentindo? Isso desde muito lá de trás, de trabalhar raiva, de trabalhar alegria, de trabalhar desejos, vontades, dessa permissão ou não permissão a qualquer ato, a qualquer lugar. Né? Eu estou sentindo isso, para que essa criança / esse adolescente tenha a facilidade de falar, mãe, estou sentindo isso, pai, estou sentindo aquilo, é normal sentir isso?
né, para que eles tragam esse normalizar ou não. E não é só falar sobre certo e errado, tem muita diferença. É normal sentir isso na minha idade? Você sentiu isso? Aquela história do namoradinho, você teve com quem você gostava de alguém na minha idade? Da gente trazer próximo isso. Então, nós, enquanto pais, precisamos cuidar da nossa sexualidade, ter esse canal aberto com a gente primeiro. Naturalizar, né, naturalizar, gente? Naturalizar. Não é colocar como um tabu, porque senão isso cria vários problemas para a criança. Agora vamos pensar numa família, né? A gente pensa numa família mãe e pai. Se é filho, quem tem que falar? O pai ou a mãe com o filho? E se é filha? Tem que ser a mãe? Porque existe essa troca, né? Por exemplo, tem muitas mães que são mães solo e elas têm um filho para conversar sobre isso também. Então, como que é essa dinâmica do sexo, né? Mãe com filha, pai com filho e vice-versa. O ideal, vamos pensar que essa criança adolescente está com o pai e a mãe ali. Os dois sentarem e conversar. Até para ela... o casal, então? Casal. Que legal Naquele momento eu me sinto mais confortável, eu vou levar isso para o meu pai. Não, eu percebo que minha mãe fala mais das emoções. Eu vou levar isso para minha mãe. Não, meu pai, eu percebo que ele tem certa abertura para tal assunto. Então, que a gente possa fazer isso, né? De colocar essa criança adolescente aberto para conversar com os dois. Até porque aí o menino, por exemplo, amiga, vai ter a experiência de uma mulher falando sobre sexo. Sim, também. E a visão de uma mulher sobre sexo, né? É interessante. Fica muito mais amplo. Esse mundo da sexualidade para ele fica mais amplo. Ele tem o olhar dos dois lados. Dos dois lados. E que bom, né, se chegarem a essa conversa. Então, acho que esse deveria ser o caminho, realmente, para todas as famílias. Sim. Né? Tratar e disso o quanto com normalidade. será um assunto muito natural e o quanto aquele adolescente ou aquela criança que está iniciando ali vai ter uma vida sexual muito, eu falo, mais clara, mais tranquila, né? Tem as turbulências? Tem, somos seres humanos, mas ela vai conseguir administrar melhor tudo isso, esse tipo de relação com o outro e não o quão sofrimento que eu vejo que é hoje, infelizmente. Muito legal, Márcia. Olha, é o seguinte, a gente quer te lembrar que você pode enviar a sua dúvida, a sua pergunta, se você se sentir à vontade para colocar teu nome, ok? Se não, pode mandar também de forma anônima. Mas aí, se você quiser concorrer a esses ingressos, na verdade, a gente vai sortear para uma família. Então, são 4 pessoas de uma mesma família que vão ganhar os ingressos para o Heather Circus Abracadabra, que está aqui em São José dos Campos fazendo o maior sucesso. Vocês já viram, gente? É um verdadeiro show. Então, é só colocar tua perguntinha com a hashtag circo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o Dia do Sexo e também responder as suas dúvidas. Vamos saber do tempo, né? Vamos. A gente mostrou que Ilhabela tá fechado, tá meio chuvoso. E aí, será que vai melhorar o tempo por lá? E aqui na região, tem chuva ou não? Olá, boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas e todos que nos acompanham. Essa quinta-feira teremos o tempo um pouco menos seco na nossa região. Uma frente fria que atua no oceano está trazendo umidade para o Vale do Paraíba. Vai trazer também um pouco de nebulosidade para alguma das nossas cidades, mas as temperaturas vão seguir bastante elevadas, principalmente no norte do vale. E para essa quinta-feira não temos previsão de chuva volumosa para nenhuma das nossas cidades. Está previsto somente pancadas de chuva com volumes extremamente baixos para a região sul do litoral norte. As máximas dessa tarde serão de 34 graus em Canas, 33 graus em São José dos Campos e 32 graus em Ubatuba. Teremos o predomínio de sol na maioria das nossas cidades, máxima de 31 graus em Jambeiro, 30 graus em Monteiro Lobato e 33 graus em Queluz. Falando agora sobre o litoral norte, teremos o mar um pouco agitado em Ilhabela, justamente por causa desse sistema que atua no oceano. As ondas devem atingir até 1,5 metro de altura e as rajadas de vento vão ficar bastante intensas em Ilhabela, podendo atingir até 65 km por hora. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. Isso aí. A gente não vê isso na televisão. Que bom ter você aqui com a gente, Rayane, sempre para trazer aquilo que está sendo muito comentado. E parece que você vai trazer uma situação de desconforto. Sim, uma situação chata que aconteceu aí de um aniversário badalado, aniversário da Rafa Kalimann, pessoal.
Isso mesmo, Rafa Kalimann não. Justus. Rafa Justus, isso mesmo. Confundi as Que a Rafas. gente até mostrou aqui, na verdade, Sim, né? a gente falou do festão da Rafa Justus, que causou aí um alvoroço nas redes sociais. Foi lindo demais. Foi mesmo. Mas a mãe, toda mãe, a gente tem que se explicar depois de uma festa de aniversário, né? Que será e Tia que Espinheiro não é diferente. Vai gostar desse tema. A Tia Espinheiro precisou se explicar nas redes sociais porque não convidou muitos colegas de trabalho, muitos amigos. Ai, gente, a festa é muito cara, né? Será Mas que o é povo isso? reclamou. E achei chato. Como se ela precisasse, né? Então, Não acho que convidar. essa desculpa pra ela não rola, né? Não rola. Achei tá chato caro. ela ser cobrada nas redes sociais. Ela foi muito cobrada pelos colegas, pelos amigos que trabalham Que com não ela, foram na que festa. que não foram convidados. E aí ela falou, gente, olha, a gente fez uma lista, eu tinha direito a convidar algumas pessoas, né? Claro, como o pai da Rafa também teve, mas a gente decidiu fazer esse convite para quem conviveu com a menina durante os 15 anos. certeza, né? E aí ela falou que foi chato, gente, ela teve que se explicar. Que, A na gente verdade, que é mãe, a gente entende. A gente não foi às por vezes é falta de cobrado. dinheiro que eles não convidaram mais pessoas, né? Mas eu acho que eu entendi, né? Ela quer pessoas que participaram ali da vida dela, da vida da filha. Não é verdade? Que tinha algum tipo de contato e tal. Eu acho assim, que se é aniversário dela, beleza. Né? Aí acho que é bacana você convidar os seus colegas de trabalho e tal. né? Porque você convive todo dia lá na firma, bate cartão, toma um café. Legal, é até bom para fazer aquela como social, como diz o outro. Mas se é a festa da filha dela, gente. E aí ela se explicou tem que ter nas bom redes senso. sociais. Quem decide a maioria, acho que é a filha, né? Sim, acho que E aí deu os ali pro pais, pai, pra mãe, ó, pode convidar algumas pessoas que vocês queiram convidar. Mas aí ela falou assim, gente, não caberia convidar quem não tem contato É que com a tem que Rafa. decidir um parâmetro mesmo. Sim. Senão, por exemplo, vai ter festa com 1000 convidados, gente. Já foi 400, já é bastante, já é né? muito, Se a também gente parar pra acho, pensar, amigo. né? Agora, realmente é chato. Ela convidado Ficar se não explicando. convida, gente. Essa que é a verdade, entendeu? Tem que se isso explicar, É, né? ela também era convidada da festa, querendo ou não, né? É verdade, festa era da filha. A filha, né? então tem que ficar convidando pros outros, não. Foi esse destaque de hoje, gente. Essa foi a fofoca de hoje. Fofoquinha. Obrigada, Rai. Obrigada. Olha, a gente vai pro intervalo. Na volta tem as notícias regionais, tá bom? Direto da Band Vale FM. E respondendo também as suas perguntas, estamos falando hoje sobre o Dia do Sexo, que vai ser comemorado amanhã. A gente volta já já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade.
As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para a produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão de sinais via satélite, grupo gerador de energia de alta potência, além de no-breaks que garantem estabilidade de energia elétrica com monitoramento 24 horas através de um moderno sistema de telemetria e controle remoto, item fundamental para que o telespectador tenha disponibilidade ininterrupta do conteúdo. De volta com São José dos Campos, que linda, né? Segundo a nossa produção, essa é a ponte Maria Pelegrina. Nossa, falou certinho. Falei, amiga, treinei o intervalo inteiro, né, gente? Máxima de 29 graus agora na cidade. Pro fim de semana, sábado e domingo, máxima de 32 e 33. Muito calor, sol, sem nuvens. Hoje tá um pouquinho entre nuvens, né? Mas a partir de manhã, sol no céu brilhando bastante, viu? De volta aqui para o estúdio, já a gente volta para o nosso assunto tão legal. Obrigado pela participação de vocês. Um tema que a gente sabe que é delicado e muita gente participando. Muito obrigado. Mas agora, pensando em saúde, vamos falar do câncer do pulmão, gente, que infelizmente mata mais aí de 30 mil pessoas por ano no Brasil. É muita gente, né? O número de diagnósticos da doença tem aumentado muito. Iane não conseguiu largar o vício do cigarro por quase 3 décadas até que a conta chegou. Um câncer de pulmão que descobriu já em metástase nos ossos. 9 anos atrás, ela chegou nesse consultório tossindo muito, com dores na costela, sem conseguir andar e com 25 quilos abaixo do normal. Faço imunoterapia há quase 8 anos e vivo bem. Costumo dizer que é como se eu tivesse caído num poço e quando eu estava próximo do fundo eu comecei a ser soerguida. Mundialmente, o câncer de pulmão é o mais comum nos homens e o terceiro nas mulheres. No Brasil, está entre os 4 mais comuns em ambos os sexos. Entre 2000 e 2022, as mortes por câncer de pulmão mais que dobraram no país, chegando a quase 30 mil em apenas um ano. Também houve aumento de 8 para 14 mortes a cada 100 mil habitantes. Cerca de 80% dos casos têm relação com o tabagismo, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Ou seja, parar de fumar é a medida mais eficaz para evitar a doença. A recomendação também inclui largar o cigarro eletrônico, o chamado vapor, que tem mais nicotina que o cigarro comum e causa ainda mais dependência. Você tem tantos danos físicos, né, pela inalação daquela fumaça em grande quantidade, como os danos em relação a todas as substâncias que são colocadas dentro do cigarro eletrônico, como ele é também muitas vezes um trampolim para o uso do cigarro de papel. A gente vai trazer o assunto de vício em cigarro, que eu acho que é muito importante no programa, que bater certinho nesse martelo vale a pena, pensando na sua saúde. Agora no estúdio a gente volta a conversar sobre sexo, afinal amanhã é o dia do sexo e a sexóloga Marceliane está aqui respondendo às nossas perguntinhas. Tem uma enquete que a gente jogou para você em casa, até para entender o seu relacionamento com o assunto de hoje, e a pergunta era a seguinte: conversar sobre sexo é um tabu para você? Hashtag sim, hashtag não. Por enquanto, quem participou, mandou para a gente pelo nosso WhatsApp, deu a seguinte porcentagem. Olha, 64% dizendo que não. Então, a gente fica até feliz e que bom que você tem essa educação, essa mente mais aberta. E que ajude os 35% também a pensar mais sobre isso. É isso mesmo. Seguinte, se você tiver dúvidas, quiser participar com a gente, pode participar também pelo WhatsApp 99716, está aqui, ó, 7989. Você pode concorrer a 2 pares de ingressos. Na verdade, vai para a mesma pessoa, tá bom? Porque aqui você consegue levar 4 pessoas com você para um programa muito divertido, Heather Circus, aqui em São José dos Campos, que está fazendo um sucesso danado com o espetáculo Abracadabra. Amiga, tá fala bom? que essa poltrona é legal o lugar, Meu né? Deus, ó, setor ouro. Ouro. Privilegiado, sabe? É uma vista assim, não é o setor... Bronze. E bronze também é muito Mas bom. a gente foi no não bronze e a gente viu tudo de pertinho, então todos são bons. Mas é que esse aqui, gente, realmente é muito incrível. Tá? É, muito A gente chique. não está desvalorizando outro, a gente está valorizando esse, que é incrível. É, vai ficar de camarote quase, gente. Chique tá demais. bom? Então pode mandar sua pergunta com a hashtag Circo. E aí no próximo bloco a gente faz o sorteio, beleza? Agora a gente vai dar uma olhadinha em outras perguntas que nós gravamos.
Ah, do Povo Fala, a gente traz o próximo bloco. Isso. Não tem problema, tá bom? Amiga, vamos pensar um pouquinho que a gente está falando da pornografia, que infelizmente é algo que a gente tem que conversar hoje, né? Márcia, você na sua experiência, atendendo casais, homens, mulheres, a pornografia ela tem destruído a vida sexual de casais? Tem prejudicado muito, muito. Vamos colocar desse homem que, para ele, a pornografia está sendo muitas vezes uma válvula de escape. É essa percepção que eu estou tendo. A pornografia entra como algo para sanar a ansiedade. Ela não está sendo mais usada como uma fonte de prazer para alguns homens. E eles não conseguem ter essa percepção. Então, no momento de muito estresse, principalmente à noite antes de dormir, está ansioso, não consegue dormir, não consegue desligar, a pornografia está entrando para esse quesito. Porque o corpo relaxa. Né? Após a masturbação, o corpo relaxa. Então, está sendo utilizado. E quando esse homem vai para uma relação sexual, muitas vezes, ele não consegue relaxar o suficiente para ali. Porque ele acha que precisa ter... O que ele está vendo ali na pornografia é o que ele precisa ter pessoalmente ali também. Só que com a outra pessoa, ele precisa lidar, nessa troca que a gente falou bem no início, né? Com o sexo do outro, com o desejo do outro, e muitas vezes ele não sabe. E de uma forma real. Real. Não é verdade? E lidar Porque com as ali, emoções. o que a gente vê é tudo um teatro, uma Verdade. encenação, corpos muito bonitos e que na realidade a gente sabe que no dia a dia não funciona dessa maneira. Né? E quando ele se depara com a realidade que ele tem que tocar, que ele tem que conversar e tudo, imagino que deva ser frustrante para uma pessoa nessa situação. Ele fica ansioso e muitas vezes não consegue ter ereção. Enfim, ele acaba se afastando. Então, muitas vezes, até dentro do próprio casamento mesmo. Olha, esse gente. homem acaba se afastando da parceira. E o que gera na parceira? O que gera em nós mulheres? Estou gorda, não estou bonita, não estou atraente. Rejeição. Rejeição. Ou não, até aquela pulga atrás da orelha, né? Será que Traição. tem outra? É verdade. Esse é o também. outro ponto. Então, assim, às vezes vem as duas questões. Eu estou gorda, ele está procurando outra, ele está com outra, e o que a gente já falou, não tem o diálogo entre o casal sobre isso. O homem se sente muito diminuído, é uma das maiores dores desse homem também, mas ele não consegue falar, porque ele foi educado a ser forte, então ele não pode colocar essa vulnerabilidade dele. E às vezes a relação se esgarça por esse ponto, chega à separação. E foi porque pela pornografia? Diretamente não. Foi para a falta de diálogo entre um casal aí. Isso é a verdadeira intimidade, é o diálogo entre o casal. Não tem jeito, tem que conversar, gente. Não é verdade? Quer levar um casamento? O casamento tem vários tipos, né, de tropeços aí. Um deles pode estar nessa questão e a gente precisa conversar. Afinal, se dorme do lado de uma pessoa todos os dias, convive há 20, 30 anos. Intimidade para isso tem, né? Não é? Não é verdade, amigo? Verdade, tem que abrir mão, né? Na verdade, às vezes, esse orgulho, desse medo e conversar. Eu acho que agora a gente tem a perguntinha. Vamos assistir? Estou aqui com o seu Damascir. A gente estava conversando algo muito interessante sobre o tema de hoje, que infelizmente as pessoas entendem o sexo como um tabu, algo até proibido de ser conversado, falado, mas ninguém deixou de fazer também, né? Seu Damascir, o que você pensa sobre isso? Como que enxergar o sexo de maneira suja, de maneira que não deve ser conversado, de algo natural, possa prejudicar até o ser humano? Olha, eu acredito que existe um criador do universo. E esse criador não ia fazer a gente assim se fosse sujo, pecado e nada. É enxergar o sexo com algo equilibrado, né? Como ter esse equilíbrio também? Esse equilíbrio vem de muita reflexão. E principalmente da maneira como eu trato o sexo. A maneira como eu trato o sexo, vamos pensar em como o meu parceiro trata o sexo, a gente vai construindo algo muito mais natural e prazeroso. Porque a partir do momento que eu vejo o sexo como sujo, como um tabu, como um pecado, eu já vou para o sexo tensa. E se eu for para o sexo com esse corpo tenso, eu não consigo ter o prazer, eu não me permito esse prazer. Então, que a gente possa olhar para o sexo, refletir mais, não só sobre o sexo, sobre a sexualidade. Que daí entra as minhas emoções, os meus desejos, as minhas vontades. A gente vai quebrando essa questão da repressão e a gente consegue estar mais presente ali e se construindo dentro daqueles desejos também. Olha, a gente quer agradecer demais a participação de vocês. Tem muitas perguntas chegando e agora a gente vai começar a ler os comentários, Eliana, e também as perguntas que chegarem. Uma delas muito interessante, que já era um tema aqui que a gente ia conversar, viu, Beth? E o sexo para idosos, 60 mais. Qual que é a grande dificuldade para quem está nessa faixa etária de idade? Ou será que existe mesmo alguma dificuldade? Não sei. Águida, uma questão que eu sempre falo, vamos desconstruir
que sexo é penetração. Essa é a grande questão para todas as idades, porque isso está gerando muita ansiedade. Eu tenho que ter ereção e penetrar, né? E a mulher tem que permitir isso. A partir do momento que a gente desconstrói isso, a gente vê carícias como sexo, a gente vê toques, a gente vê o afeto, a gente vê não necessariamente o abraço, mas ali aquele momento de muita intimidade que eu posso me permitir. Então, o porquê não olhar para esse sexo como algo muito além do que essa penetração. E para as mulheres, enfim, 60 a mais, muitas vezes na menopausa, algumas não estão conseguindo mais ter lubrificação por várias questões. A gente sabe que hoje tem várias maneiras de se obter essa lubrificação também, né? Faz tratamento, enfim, o gel, o creme, mas que a gente possa ter o prazer de estar ali. Para algumas outras mulheres é fácil, é muito mais tranquilo, porque já tiveram esse prazer anteriormente e não tem mais a questão do posso engravidar, né? Para algumas mulheres isso fica mais livre e para os homens também, que eles possam olhar sem precisar necessariamente de genitálias, eu falo. O sexo ultrapassa genitálias. Excelente. Ótimo. Vamos para a próxima participação. Obrigado pela participação de vocês. A seguinte pergunta da Kelly. Gostaria de saber se depois dos 40 é normal a gente perder vontade sexual. Obrigado, Kelly, pelo seu comentário. Kelly, precisa ser investigado o porquê dessa perda. Será que sempre a mulher naquele momento ela se permitiu não mais querer sexo por algum motivo? O que está acontecendo dentro da relação também, é importante a gente olhar para isso. É uma questão física, né, fisiológica, é uma questão hormonal, está passando por um momento mais delicado, né, alguns assuntos externos, o estresse, a ansiedade, às vezes a questão da depressão aí também, né, pode diminuir esse desejo. Então, são vários aspectos que a gente precisa olhar. E não é certo ou errado, né? Por que diminuiu esse desejo? O que está acontecendo, né? O papo está muito legal, né, gente? A gente dá uma paradinha agora, vamos para o intervalo, mas na sequência a gente volta respondendo mais dúvidas, tá bom? Até já já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público, cultura, lazer, descontração e sustentabilidade.
As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para a produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção. De volta, gente, com o último bloco do Falando Nisso, 1h54. Agora, você está vendo aí Taubaté, bastante calor, viu, na região de Taubaté. A máxima prevista é de 33 graus para agora à tarde e previsão também de muito calor para os próximos dias. Céu claro, sem previsão de chuva, gente. Tempo realmente muito quente na região. Beijo para todo mundo da cidade aí. Olha, agora a gente volta para te dar uma dica muito legal falando sobre saúde bucal. Todo mundo conhece a Ortovip, né? Que é uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 23 anos de atendimento em São José dos Campos e também atendendo todo o Vale do Paraíba. E o diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial. Tem atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes, que se inicia na infância, com a prevenção e acompanhamento do desenvolvimento dentário e também crescimento facial. Já para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos, como clareamento dos dentes e facetas em porcelana e reabilitações para aqueles que perderam os dentes com a prótese sobre implantes. Na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito em harmonia com a face. É uma combinação perfeita mesmo para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você quer ter um sorriso lindo, em harmonia com o seu rosto? A gente indica a Ortovip. Ortovip construindo sorrisos em harmonia com a face, realçando a sua beleza. Vamos seguir com perguntinhas que a gente recebeu, amiga? Bora! Tem uma pergunta interessante. Na tela, por favor, só para a gente trazer aqui, não colocou o nome. Nesses novos tempos, com a internet, a facilidade de encontrar imagens, vídeos e afins ficou fácil, o que pode ser banalizado pelos jovens. Até onde isso é prejudicial na sexualidade sadia nos dias atuais? Excelente pergunta. A gente pode voltar aí na questão da educação sexual. Né? O quanto é importante pontuar que esses filmes, são editados. E o quanto eu vejo os jovens se baseando pelo tamanho do órgão, né? Ah, mas ali tem, e ali passa virilidade, passa potência. Então, o ficar muito naquela tela, o querer muito estar assistindo esses vídeos pode gerar uma vida sexual muito descompensada, né? Ele não acreditar que ele pode ter prazer, ele pode não acreditar que pode ser prazeroso para ele estar ali. Então, a gente precisa de uma educação sexual para desconstruir que esse pornô, muitas vezes, ele está sendo utilizado como um guia para um sexo prazeroso. A gente precisa começar a falar sobre isso, né? Legal. Vamos então às próximas dúvidas ou comentários. A gente está falando sobre sexo. Vamos lá, o Freitas que mandou. Boa tarde. Já fiquei com várias e fico de boa. Começo a namorar, fico encanado de falhar e a quantidade de vezes que tem que ser feito. Me travo. Ou seja, na hora de realmente ele poder relaxar com a parceira dele, ele não está conseguindo, talvez pela expectativa que ele mesmo criou na cabeça dele. Não sei, mas essa é a análise que eu faço. Entra aí, Águida, muito uma questão de que agora eu tenho que funcionar. Uma pressão, gera uma ansiedade, é dele mesmo. Então, assim, enquanto eu tô, isso é muito clássico no consultório, enquanto eu tô saindo com uma ou com outra, eu tô curtindo, eu não tenho pressão, eu não quero impressionar ninguém. Mas, se de repente, eu tô me envolvendo emocionalmente, olha como entra a questão afetiva emocional. Total. Comecei a me envolver, agora eu tenho que mostrar que eu sou um homem, né? Eu não posso falhar, eu não gosto desse termo, eles usam muito esse falhar, eu ponho muito entre aspas. Agora eu tenho que dar conta, eu tenho que funcionar. Né? Eu não posso decepcionar essa mulher. E aí gera ansiedade, é uma questão fisiológica, né? Essa ereção não vai acontecer. Isso, assim, aconteceu na primeira vez, ele vai para a segunda vez muito já ansioso e alerta, né? Já está ansioso aí. Né? Então, a segunda, terceira vez, até que o momento, alguns deixam de sair com essa mulher e não falam sobre. Não falam sobre. E essa mulher fica achando,
não sou boa o suficiente, ele não gostou de mim. Né? Exatamente. E isso É o acontece oposto. muito, isso está acontecendo demais. Por isso que a educação sexual é trazer isso, essas questões do que eu estou sentindo, eu não preciso ficar ansioso. A pressão que o homem ainda tem sobre se funcionar e não falhar. Que coisa, né, gente? A Fabi mandou um comentário aqui também muito legal. Vamos colocar na tela e compartilhar com o pessoal de casa. Ela comenta o seguinte: conversando com muitos colegas, vejo muitas mulheres que têm vergonha de falar com os parceiros sobre sexo e desejo. Acredito que seria muito importante para a educação sexual para mostrar que o sexo não é algo somente para satisfazer o parceiro, mas sim uma troca de desejo e prazer. É o que a gente trouxe no começo do programa, Fabi. Você está certíssima. Obrigado por participar. Próximo comentário, a gente vai ver agora, é do Cláudio. Doutora, como controlar a questão da ansiedade, que acaba gerando uma ejaculação precoce? Excelente pergunta, Cláudio. Obrigada, viu, pela sua participação. E ele está concorrendo ao par de convites. Cláudio, é importante buscar ajuda até para a gente entender realmente de onde está vindo essa ansiedade. Ela pode não necessariamente estar do relacionamento, mas vamos pensar numa ansiedade da vida como um todo, né? A gente entra numa questão de sono, questão de alimentação, né? Questão da tela, né? Esse excesso de tela me gera ansiedade, ou será que são questões já anteriores, porque muitas vezes são questões lá da infância. São questões lá da infância. Então, da gente entender o que está acontecendo, né? Muitas vezes a pessoa, ela passa um olhar assim na vida, mas, Márcia, eu não estou ansioso. Essa pessoa não consegue ter consciência da ansiedade que ela está vivendo. Geralmente, Tão eles não têm. acostumada que ela já De tão está com acostumada que ansiedade. está. Virou um padrão de vida que não é bacana para ela. Olha que legal esse vou colocar aqui como depoimento. Obrigado, amiga. Esse depoimento, que ela não colocou o nome, mas fala que falava com meus filhos sobre o assunto. Hoje falo com os netos. É muito importante essa conversa para não aprenderem da forma errada. Parabéns, minha querida ou querido, porque a gente tem um casal ali na foto. Mas que legal essa atitude, viu? Um exemplo bem bacana pra gente. A gente está adorando os comentários e perguntas. A próxima agora é da Simone. Simone Paula tem uma filha de 10 anos. Como falar sobre esse assunto tão delicado? Como saber até onde podemos ir? Nossa, ótimo. Que tal começar a falar do corpo dela? Né, de como ela está se sentindo com o corpo. E hoje tem muito essa demanda desse corpo perfeito para as meninas de 10 anos já, até antes, né? Então, é uma questão de autoestima que a gente entra, não é só o corpo, mas como é que você está se sentindo? E, de repente, entender o que está acontecendo na escola, porque as amiguinhas já começam a falar do namoradinho, né, de entender, e esse namoradinho? Não, mas fulano tá. E você, filha, como é que você se sente com isso? Como é que você está percebendo isso? Primeiro, antes da gente falar do sexo, é de entender como essa filha está se sentindo, de modo geral. Então, deixar o canal de comunicação muito aberto, para em algum momento, de repente, ela traz isso. E olha, filha, eu não consigo conversar com você sobre isso agora, mas depois a gente conversa, né? Então, deixa o canal de comunicação aberto. Né? E leva isso sobre as questões que estão acontecendo na escola, ou com a amiguinha da rua, ou do prédio, para a gente conseguir abordar melhor tudo isso. Excelente, Márcia. Olha só, o programa de hoje foi um sucesso para a gente, porque falamos de maneira muito especial e respeitosa sobre um assunto necessário. Você que participou, mandou sua perguntinha com o hashtag circo, chegou o momento do sorteio, Abracadabra, esse circo musical tão incrível que você vai poder assistir. E a gente vai, então, sortear para uma pessoa 2 pares. São 4 convites para uma pessoa. Vamos lá, minha amiga, tô ansioso. Ai, gente, manda foto, hein, quem ganhar. No circo, né? Pra gente saber. Aliás, quem vai também ontem, quem a gente sorteou, né? Pode fazer o sorteio. Pode mandar foto, né, quem for. Isso, pra gente ver. A gente coloca aqui ao vivo, você com a família. Vamos lá, dole uma, dole duas. Guerreira Guerra Silva. Gente, ele é de Caraguá? Me parece Caraguá. E vai fazer uma viagem para São José para ver o circo. Será? Chique demais. Parabéns, querida. Parabéns. Depois manda foto pra gente, beleza? A gente quer demais agradecer a sua presença aqui. Márcia, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite e por abrir um espaço para a gente falar de um assunto tão necessário, de uma maneira muito respeitosa, e é assim que devemos tratar. A gente está muito feliz. A gente fica muito feliz com o nosso profissionalismo, né, amiga? É verdade. Que a gente gosta maneira muito de disso. lidar, né, gente? A gente fica muito Os orgulhoso assuntos. mesmo. Obrigado você pela participação mais uma vez. Olha, amanhã vai ter um programa interessante. Olha que diferente o assunto. Olá, gente. Eu sou Jorge Guedes, neuropsicólogo e psicanalista, e estarei amanhã às 13 horas no programa Falando Nisso com Águida Queiroz e Lucas São Severino, onde abordarei o tema terapia regenerativa das células tronco. Não percam.
Gente, que assunto diferente. Amiga, acho que nunca foi falado na televisão brasileira. Curiosíssimo. Confesso que vou estudar bastante A para gente tá amanhã. demais. Gente, fica com Deus. Boa tarde, viu? Um beijo no seu coração. Fique com Deus, tá? Até amanhã. Você assiste aqui na Band primeiro e depois você vê nos outros canais. Isso mesmo.